Salve galera, bem-vindo a mais um podcast do esporte. Hoje um podcast, finalmente, né? Consegui gravar dois podcasts em uma semana, tava complicado, mas hoje o podcast de hoje é dedicado a Libertadores da América, né? Temos os semifinalistas definidos da Copa Libertadores da América. Infelizmente, tá? Infelizmente, pelo menos esperado por mim, o duelo esperado pelo menos por mim, acho que muitos fãs também de futebol, o Fla-Flu na semifinal da Libertadores, infelizmente não vai acontecer. Tá? O Fluminense tinha empatado o primeiro jogo com o Barcelona em 2-2, isso jogando como mandante, e aí tinha uma tarefa difícil pela frente, né? Porque o Barcelona tinha vantagem até do empate por 1-1. E foi isso que aconteceu, né? Esse jogo da volta, 1-1 a partida, e com isso o Barcelona de Guayaquil saiu classificado, né? O esperado confronto aí, o esperado clássico carioca não vai acontecer, né? Como aconteceu com os paulistas, né? Aí o duelo entre o Palmeiras e o São Paulo, o duelo entre o Fluminense, entre o Flamengo e o Fluminense não vai acontecer, né? Infelizmente, né? Infelizmente, pelo menos para mim, né? Pro torcedor flamenguista é um motivo para tirar. Eu acho que até o torcedor flamenguista o mais, pelo menos o mais otimista de todos, porque clássico é clássico, né? O mais otimista de todos queria que isso acontecesse para, de repente, dizer que golearia o Fluminense numa eventual semifinal. O mais otimista talvez diria isso, tá? Então, eu acho que, pelo menos para mim, pensando em futebol e futebol brasileiro principalmente, ia ser um grande barato a gente ter essa oportunidade de ver quatro equipes brasileiras disputando a semifinal da Libertadores, o que garantiria necessariamente um brasileiro campeão e mais do que isso, né? É, é, essa semifinal carioca, esse clássico carioca na semifinal ia ser um grande barato nessa reta final de Libertadores, né? O Barcelona de Guayaquil ainda pode estragar a festa de todo mundo, é uma tarefa muito difícil, mas o futebol tem dessas coisas, né? Por isso que eu falo, um campeão brasileiro não está garantido, né? Por isso que eu digo isso. Claro que eu torço por isso, mas essas são essas coisas que acontecem que muitas vezes motivam uma equipe, né? A, a, a buscar mais, a querer surpreender o adversário. Então, esse tipo de cenário, para algumas equipes, tende a fortalecer, né? Ao invés de dificultar, ao invés de dar mais pressão, tende a fortalecer. Algumas equipes crescem com isso, né? Espero que não, todo respeito ao Barcelona de Guayaquil, mas espero que um brasileiro saia mais uma vez vitorioso, né, dessa Copa Libertadores essa temporada, tá? Mas infelizmente não deu, a vantagem era muito boa para o Barcelona e conseguiu o placar que precisava, né? 1-1 no jogo da volta e ficou por isso mesmo, tá? Os outros jogos, falei de Palmeiras e São Paulo já, mas os outros jogos também foram placares bastante elásticos, né? Se o Palmeiras tinha goleado o São Paulo, Atlético Mineiro e Flamengo golearam também nas suas respectivas partidas. Eu acho que a do Flamengo já era muito esperada, né? O Flamengo já tinha goleado o Olímpia por 4-1 no primeiro jogo fora de casa e no jogo da volta, jogando aqui no Brasil, era totalmente esperado uma segunda goleada e essa goleada de fato aconteceu, tá? 5-1, um placar bastante expressivo. Tá? É o Flamengo goleador, é o Flamengo do Renato Gaúcho, é o Flamengo que gosta de agredir, é o Flamengo que gosta de fazer gols. E eu acho que é, é, é isso que tem que acontecer. Né? Se você tem uma equipe, eu tinha dado até um feito um comentário sobre isso quando eu estava falando da partida entre o Palmeiras e o São Paulo. Né? O Palmeiras estava ganhando de 3-0, tinha um jogador a mais e se contentou e ficou feliz no final da partida com essa vantagem em número de jogadores em ficar só trocando passe sem agredir muito, sem querer marcar mais gols. Né? E de repente essa é a diferença entre o Palmeiras e o Flamengo. São duas grandes equipes, mas o Flamengo ele não dá chance para o azar. Né? Eu acho que esse é o ponto. O Palmeiras eu acho que é uma grande equipe, é o atual campeão da América, tem uma forma de jogar,
mas o Palmeiras dá muita chance ao azar, tá? Dá muita chance pro, pro inesperado, para uma reviravolta acontecer. Se você tem a oportunidade, você tem que ir lá e você tem que fazer, né? Às vezes é uma chance única, é uma chance única para entrar na história dos clássicos de repente, né? Você numa quartas de final da Libertadores, nunca tendo eliminado o São Paulo em outras oportunidades jogando a Libertadores, de repente você elimina com uma baita de uma, já foi uma goleada expressiva, mas você fazer 4, 5 gols, e não é nenhum absurdo dizer isso, tá? Até 6 gols, eu acho que não seria nenhum absurdo. O torcedor tricolor que me desculpe, mas foi o contexto do jogo, tá? Foi o contexto, pelas chances que o Palmeiras perdeu. O São Paulo também perdeu algumas boas chances, perdeu, mas na medida que você tem 3-0 de vantagem e o adversário com um jogador a menos, né, e tocando bola com muita tranquilidade, sem nenhum tipo de contestação do adversário, é o caminho para você marcar mais 2, 3 gols, sem dúvida nenhuma. Por isso que eu falo, essa talvez seja a grande diferença, né? Não só aí tirando esquemas táticos, tá? Que o Flamengo é necessariamente mais agressivo, o Palmeiras é mais defensivo, mas quando a oportunidade se apresenta, você tem que ir lá e você tem que agarrar, né? E o Flamengo faz isso, né? O Flamengo faz isso com muita qualidade, tá? Então, mais uma goleada era o resultado que para mim e muita gente esperado, né? Mais uma goleada. Agora o placar que para mim foi um pouco inesperado foi a Atlético Mineiro e River Plate. 3-0 essa partida com direito ao golaço, tá? Direito ao golaço do Zaratio. Para quem não viu, pega aí o replay na internet para ver. Foi um baita de um golaço que fez o Zarate. O Galo fez o que quis nessa partida, né? O River para mim estava um pouco irreconhecível, né? Talvez é, é, a fórmula Marcelo Gallardo tenha se esgotado um pouco, né? E agora o River precisa de repente de uma renovação, né? De uma renovação, de uma reconstrução, se é que a gente pode dizer isso. Então, pelo menos é essa impressão que passa por essa partida contra o Atlético Mineiro, né? Não que o Atlético Mineiro não tenha merecido, mas pelo histórico que a gente tem, que a gente teve a oportunidade de ver do River Plate, tá, nos últimos anos, jogando a Libertadores, tá? O Galo passou tranquilamente por cima do River Plate, tranquilamente, tranquilo. O ano passado, mas o ano passado o Palmeiras também goleou, mas o jogo da volta o River Plate deu uma canseira, o River Plate correu atrás do resultado. Então, é, é, você vê, o primeiro jogo, o River tinha perdido também, jogando com o mandante. Era de se esperar que para esse jogo da volta fosse agredir, fosse correr atrás do resultado e quem sobrou mesmo foi o Atlético Mineiro. Que partidaço, que esse Atlético Mineiro, eu tô muito ansioso para ver esse duelo, né, no Brasileirão, o Atlético com o Diego Costa, né? Quando o Diego Costa chegar, o Atlético mantendo esse nível de jogo, o Flamengo mantendo esse nível de jogo, eu estou muito ansioso para ver esse duelo entre essas duas equipes, né? O que vai ser, o que vai sair desse duelo, né? É impressionante, é impressionante. Eu estou na expectativa de um partidaço memorável, como a gente viu entre Santos e Flamengo, né? O Santos do Neymar e o Flamengo do Ronaldinho Gaúcho, né? Eu não sei se vocês se recordam, né? Já faz há um tempo essa partida, mas cara, assim, para mim foi uma partida que superou os melhores jogos da Liga dos Campeões, tá? Tá entre aí, pelo menos do que eu vi de futebol, né? Tá para mim pelo menos tá, não vi, né? A seleção brasileira de Pelé, do Zico, enfim. Por isso que para mim essa partida entre Santos e Flamengo tá aí entre os 5 melhores jogos que eu já vi na vida, né? Então a expectativa é que seja algo semelhante, tá? Que seja algo épico, porque o que essas duas equipes estão jogando e o Atlético promete ainda mais, tá? Ainda mais. Eu fico, não nego, já falei mais de uma vez. Eu gosto quando as equipes investem, porque o investimento significa você melhorar o nível do seu futebol. E você melhorar o nível do seu futebol significa títulos.
e títulos significa dinheiro, né? Então, eu espero que todo esse investimento, todo esse esforço seja recompensado. Claro que o rival Cruzeiro também ganhou muitos títulos, ganhou muita grana e essa grana, os dirigentes lá, os cartolas, só roubando, né? Só roubando. Então, que seja, se vier esses títulos, e eu espero que sim, que seja um dinheiro muito bem-vindo para continuar investindo, para continuar crescendo e se manter no alto patamar, como a gente vê hoje o Palmeiras, né, e o Flamengo. Então, para mim, tô numa expectativa danada para ver esse duelo, tá? O melhor das duas equipes em campo, tanto do Flamengo quanto do Atlético Mineiro. É possível que aconteça uma final entre essas duas equipes, tá? Eu acho é possível, eu digo possível porque eu acho que de um lado o Flamengo para mim é muito favorito, né, jogando contra o Barcelona. Do outro lado, apesar da recente vitória do Atlético e apesar do Atlético estar jogando mais que o Palmeiras nesse momento, tá, o Palmeiras é o atual campeão. Tá? O Palmeiras já passou por situações difíceis com esse elenco e essa comissão técnica, tá? E saiu de situações difíceis. Né? Uma delas é, por exemplo, jogar contra o São Paulo. Né? O Abel nunca tinha vencido o São Paulo, os duelos recentes também não teve sucesso. O que os caras fizeram? Sentaram, estudaram, abriram mão do Campeonato Brasileiro e venceram fácil o São Paulo. É isso que. É por isso que eu acho que o Atlético tem que tomar muito cuidado, tá? Porque é um time ofensivo, é agressivo, o Hulk tá voando, mas quando o Abel Ferreira de repente perde o primeiro jogo, né? De repente perde o primeiro jogo contra o Galo. Quando o Abel Ferreira sentar para desenhar o jogo da volta, você pode ter certeza que vai ser um Palmeiras imprevisível, tá? E vai ser uma partida extremamente em aberto. Então, por isso que eu acho difícil, apesar do Atlético hoje estar com um elenco titular melhor, apesar de estar jogando mais bola, apesar de estar fazendo mais gols, eu acho que esse lado da chave não tem favorito, tá? Não tem favorito. De um lado, um time que está jogando muito mais, está voando, e do outro lado é o atual campeão, que também, apesar de não manter a constância, né, todos os jogos jogando muito bem, é um time que tem um exímio estrategista ali no banco, na área técnica, né? Então, é uma partida que está em aberto, tá? Esse lado da chave está em aberto, mas uma eventual final entre o Flamengo e o Atlético Mineiro ia pegar fogo, hein? Ia pegar fogo demais pelo, pela característica das duas equipes, né? De serem muito ofensivas. Agora, de repente, um Flamengo e um Palmeiras não seria muito menos, tá? Não seria muito menos, porque são duas equipes que a rivalidade cresceu muito nos últimos anos. O fato do Palmeiras ter perdido a Supercopa do Brasil para o Flamengo também foi muito doído, foi muito amargo. Então teria muita rivalidade, muito. Acho que o Palmeiras teria muita coisa a ganhar de volta com esse jogo. Então, espero eu, né? Fico na torcida para que a gente tenha dois grandes embates, duas grandes semifinais e que a gente tenha na final da Libertadores um brasileiro garantido, né? De um lado o Flamengo passando, né? E do outro lado quem quer que seja já está garantido. Então, para que a gente tenha um brasileiro garantido aí como campeão da Libertadores, tá certo? Com isso eu fecho essa parte de Libertadores. Vamos acompanhar aí o final de semana a rodada do Campeonato Brasileiro, uma rodada importante para algumas equipes, né? Muito importante para algumas equipes. A gente puxa por exemplo, o Grêmio, tá? Precisa voltar a vencer, precisa voltar a pontuar para sair dessa situação difícil. O São Paulo também, depois de uma eliminação amarga para o Palmeiras, também tem que correr atrás, né, de recuperar a confiança, continuar se recuperando na tabela, já está em recuperação, mas precisa manter, né, o Corinthians aí rodeado de expectativa aí com é, as recentes contratações, né, o Flamengo chegando ali no G4, o Palmeiras agora sim voltando a olhar para o Campeonato Brasileiro, se manter na cola do Atlético Mineiro, e o Atlético Mineiro se manter na ponta da tabela. Então é uma rodada importante e daqui para frente não tem jogo fácil, né? Daqui para frente é título e é rebaixamento que está valendo. Não tá mais naquela condição de ficar falando, tá no meio do campeonato, tá no início do campeonato, agora já era.
daqui para frente é vida ou morte para quem quer ser campeão e para quem não quer ser rebaixado, tá certo? Deixo o meu convite aberto para vocês sempre, né? Quiser que eu falo de outro torneio, quiser falar que falo do seu time de coração, deixa o comentário aí embaixo. No próximo podcast a gente volta, a gente traz mais debate para vocês, tá certo, galera? Com isso, agora sim, finalizo o podcast de hoje. Quero desejar para todo mundo um ótimo final de semana, um forte abraço e até a próxima. Tchau!